Bom, vamos lá. Hoje nós vamos seguir aqui a ordem cronológica, né, do mais experiente até o mais jovem deste grupo de 4 pessoas. O mais experiente vai falar da Copa mais antiga, obviamente, que já, né, que na verdade a Copa aconteceu quando eu tinha meses de vida, né? A Copa que o Américo vai falar, quando ele já estava na flor da idade, eu era apenas um bebê enquanto essa Copa rolava, né? Nascido em janeiro de 94. Depois de 24 anos, o Brasil voltou a ser campeão e aí, para sua geração, se tornou aí a Copa mais importante de todas, ou não, Américo? Eu acho que sim. E para mim ela começou quase um ano antes. Porque no dia 19 de setembro de 1993 eu fui ao Maracanã ver um dos maiores recitais de um jogador com a camisa da seleção brasileira. Romário acabou com aquele jogo. Nossa, foi a maior atuação que eu já vi de um jogador com a seleção brasileira, ao vivo ou na TV. Marcial deve... Assina embaixo, apoiar. Eu falo isso sempre. Eu nunca... O Romário fala que aquela foi a maior atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E ele, para quem não sabe, ele não estava sendo convocado por conta de uma reclamação que ele fez sobre a escalação dos atacantes no amistoso do Brasil com a então campeã mundial Alemanha, no Rio Grande do Sul. Dele não estar sendo escalado como titular. As eliminatórias foram bem conturbadas e tiveram, assim, o Careca abandonou a seleção brasileira no meio das eliminatórias. Naquela época, eliminatórias não é que nem hoje, que é disputado em blocos de 2 jogos, era disputado quase que continuamente. Aquela foi a primeira até que teve um bloco, teve um período de pausa no meio em que alguns jogadores voltaram para a Europa. Foi até, se eu não me engano, quando o Raí estreou pelo... Ele voltou lá pro PSG, ele estava no PSG naquela época, mais ou menos. Sim, foi no meio de 93. Exatamente. Então, assim, na última rodada, o Brasil precisava ganhar O Brasil tinha feito um jogo, assim, que foi bem avaliado pela imprensa, que foi uma vitória de 6-0 sobre a Bolívia, depois da gente ter perdido o primeiro jogo em eliminatórios para a Bolívia lá em La Paz. A gente deu 6-0 neles aqui no Recife. E a gente ganhou também do Equador de 2-0 em São Paulo, mas... jogando mal, e 4-0 na Venezuela, que na época da 4-0 na Venezuela em casa era motivo de crise. E aí a gente veio para o jogo com o Uruguai com o risco de não ir para a Copa do Mundo pela primeira vez. E disse depois que nos bastidores que o Ricardo Teixeira trucou lá o Parreira e disse que ia ficar na conta dele se o Brasil não se classificasse porque ele não chamava o Romário. O Romário tinha acabado de estrear no Barcelona, só vinham para cá os vídeos dos gols dele. Marcel andou essa semana aí reprisando e ele acabando com os jogos. Ele chegou aqui, ele fez uma atuação... O gol demorou a sair, ele tomou um pênalti, foi agarrado no primeiro tempo, ele não marcou, deu chapéu, bola por debaixo das pernas e fez os 2 gols. Acabou com essa caneta do Romário é a mais louca que eu já vi também em todos os tempos, porque ele tá aos 5 metros do cara que toma a caneta. E assim, um calor danado no Maracanã, eu tomando sol na moleira, que eu estava do lado leste do estádio, né? Hoje, agora sim, na época ninguém sabia disso, mas agora está lá, onde hoje é a arquibancada leste, e foi inesquecível, assim, foi o começo, assim, até da experiência do que foi a Copa de 94 para mim, porque eu fui com uns amigos meus de escola de ônibus, a gente saiu do Leblon, que era onde era a minha escola, né? Eu morava na Barra, mas a minha escola era ali do Leblon. Aí a gente fez uma concentração ali, saiu, voltou e ficou ali no Clipper, que é um bar que fica, entre outras coisas, bem perto da sede do Flamengo, né? O sede do Flamengo, para quem não sabe, o pessoal diz que é na Gávea, mas é mais para o Leblon do que para a Gávea. E também é uma área onde a torcida do Fluminense, que é muito concentrada na Zona Sul, costuma comemorar os títulos. Então a gente ficou por ali. E a Copa de 94, para mim, teve muito disso. Ela tem um lado assim, emotivo muito forte pelo que representou. Então, assim, depois daquela atuação magistral, a gente foi para a Copa com um pouco de esperança, porque a seleção estava, assim, era muito questionada, porque em 90 a gente tinha caído nas oitavas de final,
depois de fazer jogos ruins, também a Copa de 90 foi uma desgraça, acho que generalizada. Eu achei até maldade terem sugerido que o Marcelo falasse dela, acho que aquela Copa não deve ser lembrada. Pra mim, aquilo lá foi um vacilo. Eu gostava pra caramba da Itália naquela Copa lá, enfim, tristeza. Goleiro argentino maldito. Mas aquela Copa foi muito ruim de maneira geral, Luiz. E a Copa de 94 começou ali em meados de junho de 94 e foi o contrário. Foi uma Copa bastante animada, assim, muitos gols, jogos divertidos, seleções interessantes apareceram ali. Acho que, além do Brasil, eu acho que a Romênia fez uma grande Copa, a Bulgária fez uma Copa impressionante, a Suécia tinha um time bem interessante também, a Itália começou tropeçando, mas depois se organizou, a Nigéria surpreendeu, a Argentina começou muito forte, aliás, tem um grupo fortíssimo que passou, que era o grupo da Argentina, Bulgária, Nigéria e Grécia. A Grécia foi o saco de pancada do grupo. E teve um grupo lá meio doido lá da Romênia, que teve Estados Unidos, onde a Colômbia, que chegou para a Copa do Mundo com uma grande expectativa e acabou decepcionando. Mas, para quem não sabe, na época, a Colômbia vinha na eliminatória de golear de 5-0 a Argentina em Buenos Aires. Esse jogo acho que foi no mesmo dia do Brasil e Uruguai, ou no mesmo fim de semana, não foi? Se eu não me engano. Pode ter sido, não sei se foi isso, foi antes. Acho que foi antes. Foi antes. É que eu me lembro das duas coisas meio juntas, mas que além de tudo a Argentina tomou 5 em casa, né? Que é um negócio meio raro. Assim. Exatamente. E aí talvez seja o 7-1 deles, né? Em termos de derrota. E o Maradona não estava jogando na Argentina. Então o Maradona volta. A Argentina foi para a repescagem, ele volta para os jogos de repescagem contra a Austrália. Eles passam assim na conta do chá. Se não me engano, empataram na Austrália e ganharam de 1-0 na Argentina. Mas enfim, e aí começou a Copa. A Copa foi uma Copa bem animada. Assim, acho que alguns jogadores se destacando bastante. Eu acho que foi uma Copa onde, obviamente, o Romário e o Bebeto brilharam, o Dunga do jeito dele, mas assim, eu acho que entre outras seleções, o Maradona fez um bom início de Copa, mas foi suspenso por doping. Mas o Dino Radja da Romênia é um jogador que fez uma Copa maravilhosa. Hristo Stoichkov também fez uma Copa memorável. O goleiro Ravelli da Suécia e Roberto Baggio, que era então o melhor jogador do mundo. Para mim, injustamente. Em 93, para mim, o Romário já jogava mais bola que ele. Mas, enfim, na época era a regra, era o melhor jogador do campeonato italiano, então ele era o melhor jogador do campeonato italiano, porque o Romário estava na Espanha. E foi uma Copa onde o Brasil fez uma campanha segura. Eu lembro, assim, de vários jogos muito bem. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro gol da seleção foi o Romário, que fez num escanteio contra a Rússia. Aliás, foi a primeira Copa que a Rússia participou, antes foi sempre a União Soviética. Que o Galvão Bueno, ele canta que o gol vai sair. Ele fala, tá na hora do gol sair. Ele bate o escanteio, o Romário faz o gol. Parece que estava ouvindo. Se vocês buscarem a reprise desse jogo em algum lugar com a gravação da Globo, vocês vão ver que o que eu estou falando é exatamente o que acontece. Depois o Brasil teve uma vitória bem segura de 3-0 contra Camarões e fez uma partida ruim contra a Suécia em Detroit, que foi o primeiro estádio de Copa do Mundo que era coberto. E aí tem uma coisa estranha, depois eu fui ler, que esse estádio ele tinha um campo mais estreito do que o padrão da FIFA. A FIFA autorizou, como a Copa era nos Estados Unidos, existia um interesse comercial muito forte nisso, de que ela autorizou que alguns estádios feitos de futebol americano tivessem a largura abaixo do padrão. Então, provavelmente, isso favoreceu a retranca da Suécia. E um outro jogador que fez um sucesso grande nessa Copa foi o centroavante da Suécia, que era o Kenneth Anderson.
E não era um jogador lá muito habilidoso, mas era meio que o Hernanes brocador deles, assim. O bicho fazia gol de tudo que era jeito. E tinha 2 metros de altura, quase. Isso, né? de cabeça, principalmente. O cara era um monstro. Mas ele era Não, mas bom de área, ele era bom. Ele era bom, ele chuta. O gol que ele faz com o Brasil no Tafarel é um golaço, até uma bola difícil Sim. de bater, que ele bate cruzado. Ele batia bem na bola para finalização. Só era meio, né, para correr com ela, desengonçado, muita perna, né? Muito que nem o Hernanes, né? O Hernanes tinha lá a estatística dele, que ele tinha, sei lá, 60% dos gols com um toque, 40% com 2, e quando ele dava o terceiro toque, ele se atrapalhava com a bola. Mas... E aí a gente passou para a segunda fase. O primeiro jogo a gente pegou os Estados Unidos, que tinha sido o terceiro colocado lá no grupo A, né, que era o grupo do time da casa, que tinha Colômbia, Suíça, Romênia e Estados Unidos. E acabou sendo um jogo difícil. Estados Unidos na retranca, buscando contra-ataque, e o Leonardo lá fez a besteira de ser expulso. Esse jogo eu me lembro bem, que foi um jogo assim que o Brasil ficou criando, mesmo com um a menos, criando chance uma atrás da outra, porque eu tava, uma amiga minha da escola fez o aniversário dela, um jogo da Copa do Mundo. Então ficou aquele bando de gente na frente. As televisões grandes ainda eram raras na época. Olha que essa menina tinha dinheiro. Ficava aquela TV lá longe, um bando de gente atrás. Eu mal vi o jogo, assim, na hora que o Brasil criava a chance, todo mundo levantava, aí que eu não via mesmo. Mas, assim, foi fantástico. Aí o Brasil foi lá, conseguiu aquele golzinho lá do Bebeto, mais uma arrancada individual do Romário, contra a Suécia já tinha sido assim. Só que contra a Suécia o gol foi do próprio Romário. E aí a gente foi para as quartas de final para fazer aquele que foi o melhor, na minha opinião, o melhor jogo daquela Copa, seguido de perto por Argentina 2, Romênia 3 nas oitavas de final. E foi o Brasil 3, Holanda 2. Para mim, os 3 melhores jogos da Copa foram esses 2 que eu falei agora, Argentina e Romênia, Brasil e Holanda, e um outro jogo que foi muito bom foi Suécia 2, Romênia 2 nas quartas de final. E por um cochilozinho da Romênia no final, a Suécia foi enfrentar o Brasil. Que eu acho que foi bom para nós. Acho que talvez a gente sofresse um pouco mais com a Romênia. A Romênia era um time que tinha alternativas para chegar na frente. E a gente não, ao contrário do primeiro jogo em Detroit, na semifinal contra a Suécia, a gente não teve problema contra eles, apesar de ter ganho só de 1-0, foi um massacre o jogo. Mas, enfim, o jogo contra a Holanda foi um jogo assim, meio estudado no primeiro tempo, com poucas chances dos dois lados. O Brasil começa o segundo tempo avassalador, buscando a bola longa para os atacantes e faz 2-0, com 2 bolas lançadas para o Bebeto correr contra a defesa. No ele cruza para o Romário, pega maravilhosamente de primeira. E na segunda ele entra sozinho, dribla o goleiro e faz o famoso gesto lá em homenagem ao filho dele, que não deixou saudades no Flamengo, o Matheus, que tinha acabado de nascer na época. Aliás, o gol do Romário, para mim, é o gol da Copa, o mais bonito dessa Copa. Tem um gol do Raj também, não sei se é contra Estados Unidos ou contra a Colômbia, que ele mete uma bola da lateral, assim, cobrindo o goleiro, que é um golaço também. Tem o gol também do Mitresco. Não, tem o gol do Ayran. Também. Tem o Ayran que você... mas eu achei o do Romário ainda um negócio... Aquele tapa na bola ali é que parece tão fácil. É difícil pra caramba. Eu nunca vi outro. O Romário é impressionante a capacidade dele de concluir. Eu escrevi ele é com nojo. Ele parece estar se livrando da bola. Ele dá um toque assim, a bola vai pererecando até entrar. Eu tive a felicidade, porque 6 meses depois dessa Copa, ele veio aqui jogar no Flamengo. E aí eu ia para o Maracanã quase todo final de semana nessa época, que é época de faculdade, porque a gente tem tempo e a gente não valoriza, né? Mas, enfim, esse jogo contra a Holanda, o Brasil se complicou logo depois de fazer os gols. Ele entregou 2 gols assim, de vacilos da defesa, e era raro isso. Naquela Copa a gente tinha uma defesa que não vacilava. Tanto é que a gente tinha tomado um gol contra acho que a gente tomou um gol da Rússia de pênalti, eu não lembro. Foi um gol contra a Suécia. O do Kenneth foi contra a Suécia mesmo, que foi um gol bem difícil que ele fez, esses 2, e foi isso. Não tem mais gol. O Brasil tomou 3 gols na Copa do Mundo inteiro.
E aí, a gente, como eu falei, a gente passou, pegou a Suécia e foi um jogo avassalador que a gente perdeu o gol de tudo que é jeito no primeiro tempo, Mazinho, Romário, todo mundo perdeu o gol. Aí no segundo tempo um cruzamento do Jorginho perfeito, encontra o Romário para cabecear entre os zagueiros grandões da Suécia. Ele tinha muita impulsão, mas mesmo assim com 1,68 m dele era um grande desafio. Eu já tive com o Romário perto dele assim, ele realmente é baixinho. E aí a gente foi para a final. E essa final para mim tem uma história engraçada, porque eu estava indo fazer um curso de inglês. Então eu cheguei no dia da final na cidade de Los Angeles. Ou seja, eu estava na cidade da Copa no dia da final. Para falar a verdade, a gente tentou, eu com meus pais tentei antecipar de qualquer maneira aquele voo para tentar chegar um dia antes lá e tentar arrumar um ingresso na mão de cambista, mas não rolou. Então eu fui, eu cheguei quase na hora do jogo, eu ainda ouvi uma parte do primeiro tempo no rádio em espanhol, que foi bem difícil. Aí eu cheguei lá na universidade onde eu fazia curso de inglês, que ficava ali, quem ficava em Malibu, né, que é na grande Los Angeles, o Rose Bowl, que é o estádio que ficava em Pasadena, que não era muito longe dali, não. E assisti o jogo por lá. Assim, por um lado, eu perdi as comemorações no Clipper e toda aquela diversão. Por outro lado, eu tive a felicidade de encontrar, depois daquele 0-0, eu vi o Baggio, que era o ídolo nacional da Itália, perder aquele pênalti. Eu tive o prazer de sacanear os italianos que estavam lá no meu curso de inglês. Eles chegaram mais tarde, mais para o horário da noite, mas eles sofreram na minha mão. Então, assim, isso aí valeu para mim, porque geralmente Copa do Mundo não é que nem título aqui no Brasil, né? Que quando você ganha, você vai lá e sacaneia o colega do lado no dia seguinte no trabalho. Dessa vez eu tive esse prazer de fazer isso. Mas, assim, em termos de Copa do Mundo, acho que a Copa de 94 foi uma Copa que devolveu o futebol ofensivo. Também foi a primeira Copa com algumas mudanças de regra que favoreceram isso, tá? Uma delas foi a vitória de 3 pontos, porque ela tirou muito, numa competição curta como a fase de grupo das Copas, ela tirou o benefício do empate. O recuo do goleiro tinha acabado ali. E também tinha mudado a regra da mesma linha nos impedimentos. E aí isso acho que gerou, fora disso, uma geração um pouco mais, vamos dizer assim, habilidosa do que a gente viu em 94. Os grandes jogadores de 94, embora tanto Stoichkov quanto o Romário, quanto o Rádio tivessem lá. O Rádio e o Romário chegaram machucados, o Maradona também não estava em grande forma em 90. O Baggio estava em 90. Também machucado. O Baggio também não jogou a Copa inteira. Tanto é que o Baggio em 90 destroçou, cara. O Baggio em 90 destroçou. É que ele tinha quebrado, mas ele foi entrando ao longo dos jogos. Eu acho que quando chegou na reta final, ele já estava de titular. Não lembro exatamente. A dupla de ataque da Itália foi trocada durante a competição, né? Que sempre que entravam, era Viale e Carnevale, a que começou a Copa. Mas geralmente no final dos jogos entrava o Schillaci e o Baggio e ganhavam os jogos. Aí eles foram entrando cada vez mais cedo e ganhando a posição. Não, e o Baggio era menininho lá na época da Copa de 90. Era Baggio em modo Michael Owen. Assim, Isso aí. Mas em 94 ele também demorou a engrenar. Ele também teve esse problema de contusão, ele foi engrenar lá para as oitavas, quartas de final. Ele decide o jogo contra a Espanha, né? Eu só queria fazer um adendo aqui. Sim. Os pessoal mais novo, quando o nosso querido Maciel diz que o Baggio estava no modo Michael Owen, é um elogio, tá? É só explicando aí. Era o menino que entrava do banco e arrebentava. Isso era o Michael Owen em 98. Que é que eu vou falar depois. Viu? O Américo falou uma coisa interessante, que a Copa de 94 devolveu o futebol ofensivo. Mas para a nossa grande imprensa aqui do Brasil, né, a seleção de 94 nem deveria ter ganhado, porque aí estragou o futebol arte, a partir daí virou o futebol de resultados, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso e também sobre aquela questão da seleção de 94, ela ser uma seleção diferente por ter a questão da posse de bola, de muitos passes
uma paciência muito maior que as seleções brasileiras ao longo da história tinham, né? Isso talvez esteja relacionado com o calor que aquela Copa foi, que vocês podem falar também sobre esse detalhe, né? Jogos ao meio-dia, 40 graus, coisa tranquila. Olha, eu não posso falar sobre todas as cidades, mas eu estava lá no dia da final. Tava quente pra caramba. Tava muito quente, muito quente. Embora o calor aqui seja maior. Mas eu acho que não é isso que determinou a forma que a seleção jogava, não. Eu acho que a gente teve uma seca naquela época de meias criativos. Isso já vinha de antes, assim, em 90, o titular foi o Valdo, que era um bom meia, mas ele era mais um camisa 8 que um camisa 10. E o Raí, eu acho que ele era mais ponta de lança do que pifador, entendeu? Então você tinha um ataque com Romário e Bebeto, mas a alimentação desse ataque ela vinha muito de passes longos diretos dos volantes ou de bolas cruzadas pelos laterais. Então, assim, uma coisa a gente falar do nosso futebol, mas claramente aquela Copa foi uma Copa que privilegiou times que buscavam o ataque. Ao contrário da de 90. De 90, os times que retrancavam e buscavam 1-0, 2-0 fácil, foram os times que foram passando. E naquela Copa não, a gente teve... A exceção em 90 foi Camarões, mas naquela Copa você via claramente vários times que encantaram, que tinham um futebol ofensivo e até vistoso, com jogadores bem habilidosos. Por isso que eu falo sempre do Stoichkov e do Raj, porque eram jogadores assim, até de centros menores do futebol. A Bulgária, se eu não me engano, até aquela Copa nunca tinha vencido uma partida em Copa do Mundo. Ela tinha umas 3 ou 4 participações em Copa, mas ela nunca tinha vencido uma partida em Copa do Mundo. Ela foi semifinalista. E deu trabalho para a Itália. Eu acho que, se não me engano, o Stoichkov até se machuca naquele jogo. E eles venceram num jogo que foi incrível de assistir, por 2-1, a Alemanha, que era campeã do mundo, que era uma das favoritas. Então, assim... Foi 3-2? Eu acho que foi 3-2, não foi? Não, eu acho que foi 2-1. 2-1? Ou foi contra a Bélgica, a Alemanha de 3-2. Sim, foi de virada. Isso foi de virada. E foi o gol do Letkov. Exato. Também era muito bom. Carequinha, meio-campista, muito bom. Bom de bola. Muito, muito. O Raduchuk, que jogava no Milan, que era da Romênia, também era bom jogador. A seleção da Romênia eu adorava. Não, a Romênia era fortíssima. Leve, assim, jogava. Tinha um goleiraço, que era o Steleia, que era assim, não pegava muito, mas tirava tudo, dava tapa na bola em todo lugar. O Dumitrescu, que era um baita jogador, lateral direito, que também batia a falta, lei do rádio, só que era destro, batia pelo outro lado. Tinha o Petrescu, né, que era o líder, né, o volantão do time, era muito forte. Petrescu, acho que era o lateral direito. Não, então eu tô trocando o Petrescu pelo Dumitrescu. Não, o Dimitrescu, eu acho que ele era um cara que jogava na esquerda, era como se fosse um ala. Mas eu não tô lembrando o nome do... Era um cara que foi do Barcelona, inclusive, depois foi pro Galatasaray. Ele era meio zagueiro, meio volante. Popescu, eu troquei o nome, Popescu, esse é o líder, é verdade. É Petrescu e Popescu, Isso, o Popescu era top. Esse daí era bom de bola, esse daí. Não, esse era bom. Mas, assim, foi uma Copa bem divertida, assim, de jogos abertos. A média de gols foi bastante... Eu lembro que a média de gols, se eu não me engano, em 90 tinha sido a mais baixa da história, tipo 2,2, 2,3, sei lá, um negócio. E a Copa de 94 teve uma média de quase 3, de 2,7, mais perto de 3 gols. Cara, eu acho que gol é superestimado, velho. Não, mas mas os jogos foram muito melhores. Os jogos foram bem divertidos. Não, mas os jogos em 90 eram jogos eu lembro amarrados. Sim. Você tem uma lista de jogos bons, divertidos em 94 bem grande, assim, que eu me lembro, pelo menos, que eu a Copa de 90 foi amarrada. Colocar, por exemplo, Romênia e Colômbia foi legal. Deixa eu pensar. Mesmo aquele Colômbia e Estados Unidos foi divertido, aquele do... foi, aqui teve uma baixa no jogo, né? Então, não no jogo. Chato. Não no jogo, mas aquele jogo...
Rússia e Suécia foi um jogo bem legal, que foi acho que 3-1 para a Suécia. Argentina e Nigéria, foi divertido. Pô, Nigéria dos anos 90, para mim, melhor a seleção africana de sempre. Sem dúvida. E Argentina e Romênia foi sensacional também. Aquele, para mim, foi o melhor da Copa, foi esse. Foi sensacional, torci muito para foi demais aquele jogo. Aquele jogo foi bom demais. Não, teve a Bélgica com a Alemanha, foi bom. Teve acho que a Coreia do Sul também criou caso com a Alemanha, estava perdendo 3-0, meteu 2 gols e pressionou no final. Sim, e tinha várias seleções que estavam jogando bem. Diferentemente de 90, tinha várias que a gente tinha expectativa de chegarem, e chegaram lá e não jogaram. A Holanda não jogou nada, o Brasil não jogou nada. A Argentina não jogou nada e foi passando. Cara, não me fala. O Goicoechea é maldito, velho. Você... Eu vi isso acontecer, gente. É pior. Tá? Só saber que aconteceu é bem melhor. Cara, o Goicoechea é maldito, mas assim, a Itália também não aproveitou a chance. O Goicoechea, quando não estava pegando o pênalti, ele não era maldito, não. Ele era um goleiro bem acessível. Bem meia boca, não. A Itália vacilou, cara. O negócio era chutar de qualquer lugar durante o jogo. Mano, tava em casa, cara. Tava em casa. Não, a Itália é uma decepção. Agora eu vou falar um negócio. Teve o elo perdido daquela Copa, a seleção que ia encantar e não foi a Iugoslávia. Ela foi suspensa por causa da guerra nos Balcãs. Em 94, né? É isso aí. Não, em 92, a Iugoslávia de 94 é uma lenda. Eles foram suspensos em 92 da Euro. Entrou a Dinamarca no lugar deles e foi campeã. Não, é palhaçada isso daí. Excelente. Aliás, a chance que a Dinamarca merecia para ter pelo menos uma tacinha. Depois de jogar muito nos anos 80 e perder tudo. E ganhou uma Euro sem o Michael Laudrup. Isso daí não faz o menor sentido. Apenas uma coisa, o Américo falou sobre o número de gols da Copa de 94. Eu fui buscar aqui, só para vocês terem uma base de comparação. Na Copa de 90, nós tivemos 115 gols em 52 partidas, uma média de 2,2. Na Copa de 94, foram 141 gols nas mesmas 52 partidas, uma média de 2,7. E para pegar uma Copa mais recente, a Copa de 2006, que foi parecida com a de 90, olha só. 147 gols em 64 jogos, 2,3 também. Então, realmente, 94 foi uma coisa fora da curva em relação a gols. Agora, sobre essa questão da seleção brasileira, essa questão das pessoas compararem muito com 82. 82 jogou melhor, jogava bonito e não ganhou. 94 jogou feio e ganhou. O que vocês podem dizer sobre esse falso dilema que é colocado? Eu acho que, assim, seleções com estilos diferentes. Me agrada mais ver os jogos da seleção de 82, até hoje. Eu não nego isso. A seleção de 82 era mais bem dotada de craques. Assim, o melhor jogador da seleção de 82 era o Zico, que é um cara comparável ao Romário, em conquistas por clube até acima, em conquistas por seleção abaixo. Mas para mim um jogador até mais completo, com mais recursos, tecnicamente melhor que o Romário. O Romário acho que tem um lado que ele do terror psicológico que ele põe nos zagueiros, que é um dos maiores que eu já vi. Assim, do cara ser marrento e executar o que ele promete. O Romário, ele saiu do Brasil dizendo que ia ganhar a Copa de 94, se não ganhasse era para botar a culpa nele, cara. Ele deu uma entrevista falando isso. Foi o que ele falou para os amigos. Mas eu acho que a seleção de 94, ela realmente era uma seleção, ela foi feita para ganhar, mas assim, o que eu achei legal pra caramba também, porque naquela época, assim, não sei se o Marcelo sentia a mesma coisa, mas parecia ganhar a Copa do Mundo um negócio que só podia ter acontecido com o Pelé, com o ET jogando na seleção brasileira. Sem Pelé, nós não tínhamos, sem Pelé tá ali, ou o Garrincha, ou dessa, né,
tinha essa lenda de que, né, talvez tenha secado, né? Sem o Pelé não vai rolar, tem que ter o... Não tinha jeito. Eu acho que o Parreira armou a seleção do jeito que... Eu não acho que a seleção fosse retrancada, ela era uma seleção... Mas ela era, de fato, uma seleção cuidadosa, mais cuidadosa na defesa do que a 82. Mas eu também não gosto de nenhuma das duas narrativas, nem que a seleção de 82 só ia para frente e não marcava, porque depois de eu ver os jogos, é claro que não é assim. Pelo contrário, até se organizava defensivamente razoavelmente bem. Eu já falei para mim onde é que estava. Depois eu vi que tinha elo fraco na defesa. Que, na minha opinião, era o comportamento do Luizinho. E agora, em 94, a gente tinha uma defesa boa tecnicamente, sólida, e tinha um esquema feito para suprir a carência que a gente tinha na época de grandes meio-campistas criativos, que era exatamente o problema que a gente não tinha em 82. Em 82 a gente tinha, assim, o nosso atacante de 82, eu acho que ele não seria, eu acho que ele seria reserva não seria nem reserva daquela seleção, não estaria entre os 5, porque o Romário é melhor do que ele, o Bebeto é melhor do que ele, o Miller é melhor do que ele, o Evair é melhor que ele, o Viola acho que é melhor do que ele, Evair eu acho que tá ali, é por ali. Evair muito melhor, pelo amor de Deus. O Viola dá mais jogo, né? O Viola dá. Serginho. É mais parecido até quase é semelhante, eu acho. Bem mais Viola sabe levar mais a bola com ele, mas... Mais veloz também, Tô achando que estão menosprezando o Serginho aqui, velho. O Serginho, eu vi o Serginho jogar, cara. O Serginho é aquele poste dentro da área, era lento, alto e forte. Ganhava no corpo e concluía muito bem. Mas ele não era. Eu também acho Kenneth Anderson recebendo elogio 10 minutos aqui e agora vão meter a boca no Serginho. Mas jogar no Brasil é uma coisa, jogar na Suécia é outra. É tipo jogar no Flamengo e jogar no São Paulo. A barra é mais alta. Nossa, parei, gente. Valeu, foi um prazer estar com vocês aí. Bom, clubismo à parte, vamos a mais informações sobre 94. Vamos ver se vocês concordam. Ele não falou qual que é a mais alta, né? Deixa eu só dizer uma coisa que eu acho importante aqui, só para dar uma opiniãozinha marota. Vocês comentaram bastante sobre o estilo de 94 em relação de 82 e francamente, em relação a quase todas as nossas seleções. 94 era diferente. Para mim, o fato da seleção de 94 jogar mais com posse do que qualquer outra seleção que a gente já teve é porque a gente tinha um nome próprio lá que foi diferente de todos os que a gente já teve, que é o Mauro Silva. Ok? Para mim, Mauro Silva, ele foi um volante que foi o único gestor de jogo, assim, entendeu? Que a gente teve naquela posição. O Mauro Silva, era um cara que... O Mauro Silva no La Coruña, assistindo os jogos do La Coruña daquela época, até mais do final dos anos 2000, os narradores chamavam ele de um exímio, de uma ilustração de um pivote posicional. Ele era a referência de um pivote posicional. Mas em 94 tinha também o Dunga, que tinha uma qualidade de passe muito acima da média, passe curto, gestão, né, essa coisa de circulação da bola. Ele foi o maior passador daquela Copa e um dos maiores passadores da história das Copas. Né? O Mauro Silva tinha essa questão do posicionamento, da proteção do funil e do posicionamento que privilegiava isso, e o Dunga também. Então, era uma dupla de volantes que privilegiava muito isso, que o Brasil talvez não tenha tido com a mesma característica. Muito bem lembrado pelo Luiz. Mas, o que eu ia dizer... Só observação. Eu acho que muito da pecha de defensiva que ficou da seleção de 94 não tem nada a ver com as partidas. Tem mais a ver exatamente com essa escalação de 2 volantes com muita capacidade defensiva, e também porque o placar de algumas partidas não fez tantos gols assim em algumas partidas, apesar de ter atacado muito. Por exemplo, a semifinal contra a Suécia, o jogo contra os Estados Unidos, e a Itália, né, a final sem gols. Mesmo sendo superior e atacando bastante, os gols não saíram em grande quantidade. Então, no final, é isso que fica, sabe? A análise geralmente é superficial, assim, mas assistindo-se aos jogos, vão se ver que, na verdade, a maioria das equipes se retrancavam contra o Brasil, ficavam lá esperando alguma coisa, e o Brasil ocupando o campo de ataque o jogo inteiro.
Sem dúvida. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é ver as... E tem que levar em conta, assim, o jogo que a gente teve mais dificuldade, na minha opinião, que foi exatamente aquele que eu falei lá contra a Suécia, do tamanho do campo, que é um negócio que ninguém falou na época. Depois, um pouco mais que eu fui fazer cálculo de área disso, eu vi o quanto isso representa de facilidade para uma seleção, ainda mais que se armava em 4-4-2 como a Suécia. Né? Sim, sem dúvida. Enfim, gosto de ver as seleções da FIFA de cada Copa. É interessante para ver exatamente a visão social da época e como às vezes ela se altera, né? Em 94, a seleção que eles formaram foi a seguinte. Michel Prudhomme, o goleiro. 3 zagueiros, Jorginho. Colocaram o Jorginho como zagueiro, né? Márcio Santos e Maldini. Dunga, Balakov, Raj e Thomas Brolin. E no ataque, Romário, Stoichkov e Baggio. O que vocês acham? Me parece justa a seleção. Eu acho. Assim, né? Tá com os principais nomes. Na época eu acho que eu me lembro que também não achei. O Brolin era o craque com a bola no pé, né? O 10 era o armador mesmo criativo da Suécia, né? Tinha os grandões, os centroavantes que finalizavam, mas era o homem criativo. O Brolin dá uma dó, cara, porque depois dessa Copa acho que o cara jogou pouco tempo, se estourou e já era. Eu vi 2 Copas dele, né? Mesmo em 90, que a Suécia perdeu as 3 partidas, ele era bom, ele era o bom do time. Ele fez o gol contra o Brasil, inclusive. Exato, e foi jogar individual. Eu não lembro muito desse Balakov. Quando eu vi o VT, eu não prestei muita atenção nele, esse búlgaro Balakov. Balakov era bom de bola também. A Bulgária tinha uns 3 ou 4 jogadores, assim, bons. Aquele meio campo era bom. E o Stoichkov ainda que resolvia. Era um time forte por isso, que o meio campo, né, jogava e tinha um craque lá para resolver, né? Que é isso aí. Fazia gol. Juntou coisa boa. Juntou um entorno legal e ainda tinha um cara acima da média ali para decidir quando a coisa não ia. E esse goleiro... A Bulgária era um perigo aquele time. Mas você vê como é que foi uma seleção de atacantes tão bons, que o Bebeto, que fez uma excelente Copa, não fez a seleção. Eu acho que tá justo mesmo. Acho que o Baggio, o Stoichkov e o Stoichkov e o Romário foram assim, acima dele. Eu acho que eles... Agora eu entendi porque botaram 3 zagueiros, né? Porque eles botaram mais uma vaga no ataque. Ninguém jogava naquela época com 3 atacantes. Era um negócio que não existia praticamente. A Holanda até que jogou nessa Copa, mas era muito raro. Eles botaram 3 ali para abrir espaço para esses 3 que foram provavelmente os 3 melhores jogadores da Copa, assim, em termos do que jogaram e do que entregaram. Né? E tinha aquele russo também, o Oleg Salenko, que fez gol pra caramba, né? Ele fez 5 gols no jogo. É verdade. O Klinsmann, que também fez 5 gols. Não valia nada, tá? O jogo que ele fez 5 gols. Sim, teve isso. O Klinsmann, o Batistuta, nossa, tinha pouco atacante bom. E esses caras jogaram bem, a questão é que eles morreram antes. O Klinsmann foi o melhor jogador da Alemanha na Copa. Sim, com uma baita diferença pro segundo. Não, o Klinsmann jogava demais, jogou demais. O Matheus estava de líbero já nessa, né? Estava de líbero, O Sommer estava jogando em 94 ou não? Não me lembro. Tava no meio? Eu acho que sim. Tem que ver. Foi a primeira Copa também da Alemanha unificada, né? Sim. Em 90, a Alemanha estava em processo de unificação, mas a seleção que jogou ainda foi da Alemanha Ocidental. Exatamente. Vocês estavam falando sobre gols bonitos. Tem um, pra mim, que assim, talvez foi o que mais me impressionou, que foi um da Argentina contra a Grécia. Um toque de bola espetacular, gol do Maradona, golaço. O Batistuta faz uma parede, uma coisa espetacular. Também acho que estaria entre os gols. É que assim... também. Que o Maradona mete a bola de curva assim no ângulo, né? A jogada jogadaça. É umas tabelas que você nem vê. E depois ele dá aquela rugida pra tela, pra câmera. Não é da comemoração? Sim, com os olhos esbugalhados. Os olhos esbugalhados. Ele dá aquela...
Rogira do Leão da MGM lá na câmera. O Maradona tava dizendo que tava de volta para assustar todo mundo ali. Mas eu gostei quando a Bulgária ganhou deles de 2-0 e mandou eles pro terceiro lugar. Aquilo foi muito bom. Porque a Bulgária estava ganhando de 1-0, a Argentina era a primeira do grupo, estavam os 3 empatados com 6 pontos, Nigéria, Argentina e Bulgária, aí, por causa do 4-0 na Grécia. Aí a Bulgária fez 2-0, assim, acho que nos descontos, no finalzinho. A Bulgária subiu para segunda e jogou a Argentina para terceira. E aí eles foram pegar a Romênia. Tem uma coisa assim só. Esse goleiro belga aí, assim, a posição de goleiro mudou muito pela questão física. Hoje os goleiros têm uma capacidade, né, de salto, de uma explosão fala física. Fala assim do meu Michel, tá? Esse goleiro belga, eu acho dos goleiros aqui vai ficar nervoso. Não. Eu jogava no gol, falando, eu ia elogiar. Assim, vem com essa. Eu ia elogiar, eu ia dizer que dos goleiros mais antigos, talvez tenha sido o que mais me impressionou junto com o Emerson Leão. Era uma barbaridade, um pedaço de goleiro, uma coisa espetacular pro Dom, esse goleiro belga, uma coisa incrível. Esse cara, eu vi dele da minha vida as partidas de Copa e um ou outro joguinho de Copa da UEFA que por acaso era o time dele, tava lá, via, nossa, ele tá no jogo, eu tenho que ver. Que né, era espetacular. Difícil. E o duro é que a carreira dele foi meio instável, né? Não foi um negócio muito... Uma pena. Então, ele não foi para grandes times, ele jogou na França, né, na Bélgica, na França. Benfica, ele jogou muito tempo no Benfica. Chegou no Benfica, é verdade. No Benfica, que eu acho que foi o time que ele é mais ídolo, no Benfica. E ele demorou a ser titular da seleção da Bélgica porque o goleiro anterior daí também tipo o Ter Stegen, assim, né? Que não... Eles estavam... Não, eu fico imaginando você ser belga e aí, de repente, na mesma geração, você vê Faf pro Dom, é pra acabar. Sim, mas é mais ou menos a vida do Ter Stegen, assim, que tá esperando, né, alguém parar para poder pegar essa camisa da seleção. Mas daí é alemão, o alemão teve 72 goleiro bom aí a carreira e tal, entendeu? Agora imagine se ser belga, aí você olha... Não, mas belga sempre tem um bom goleiro, belga. Os belgas sempre são bons. Exagero, cara, exagero. Tá fraco agora, porque é só o Courtois, mas... Agora... Itália. Só para Zenga, Paluca, Tebizoff, Zenga, Paluca, Toldo, Buffon, porra. A Itália tem um goleiro bonito. Eles vão ter um Valdir Pérez no gol. Mas o Maciel gosta do São Paulo, hein? O Maciel nasce na Itália é o quê? Né? O Maciel não, o Américo. O Américo gosta de dar uma... Na Europa, tava trabalhando no posto de gasolina em Perúdia. O Américo gosta de cornetar jogador de São Paulo. É o Corneta Brasil, né? O Américo gosta de cornetar os 2 jogadores do São Paulo da Copa de 82, o Valdir Pérez e o Serginho Chulapa. Agora eu gosto de cornetar o Luizinho também. É verdade. Depois que eu vi com cuidado o 3-2 com a Itália, ele caiu bastante no meu conceito. Só para testar a memória de vocês lembram quem foi a jovem promessa, a revelação da Copa de 94? Jovem promessa? Não. Puxa, não. Foi um holandês. Sei lá. Bergkamp? Roy. Não foi o Bergkamp, não? Não, Bergkamp já era um dos melhores do mundo. Exatamente. Mark Overmars. Foi tido como a grande revelação, a estrela jovem da Copa. Overmars, isso? Exatamente, ele mesmo, Mark Overmars. Tá. Eu ia chutar o Roy porque ele entrava também, era menino, ele entrava no segundo tempo e fazia uma fumaça. Não, o Overmars teve toda aquela história lá porque o Leonardo foi expulso e o Branco tinha perdido a posição pro Leonardo meio que ali na preparação, porque o Branco se contundiu. E aí o Branco ia voltar para marcar o Overmars. Então tinha aquele, será que o Branco vai aguentar a correria do Overmars? Eu não sei o quê. E o Branco botou ele no bolso. E no final, ainda fez falta num cara, cavou a falta e fez aquele gol lindo, que o Romário tira o bumbum assim, a bola vai naquele goleiro grandão que eles tinham lá, vai no cantinho, o cara não chega.
Eu lembro disso, que tinha uma conversa grande lá. Pô, será que como é que vai ser o branco com over mais? Era o grande medo, assim, daquele jogo. Vamos lá, 2002. 2002, eu vou dizer, em primeiro lugar, eu aceitei falar de 2002 porque eu sou legal. Porque, assim, o Copa Maldita. Tá, e eu vou explicar por que é a Copa Maldita. Que em 2002 eu tinha 12 anos de idade, eu era uma criança viciada por futebol, mas uma criança. E eu não torcia pelo Brasil, certo? Porque eu achava a Itália super, hiper, mega legal. Né? Era o time do Del Piero, eu gostava do Del Piero. Tô contra. Não, mas isso daí, desculpa, quem me acompanha aí no Twitter sabe que se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é do contra, né? Eu juro que eu tento mudar, melhorar, mas não adianta, na minha essência, está dentro de mim. Se eu puder discordar, eu vou. Então, ver muita gente em volta de mim torcendo pro Brasil me fez torcer para outro time, não tinha o que fazer. Aí lá tava eu torcendo pra Itália e eu genuinamente achava que 2002 a gente ia levar a Copa. Porque, né, meu Deus, era uma máquina. Aí assim, primeiro baque... A gente, você diz a Itália. A gente, óbvio que eu tô falando da Itália. Aí, o primeiro baque que eu tive foi logo antes da Copa, quando o Albertini se machucou. Certo? O Albertini era o dono daquele meio de campo lá. Aí ele machucou, já fiquei chateado, mas tudo bem. Vamos em frente, porque ainda tem Totti, tem Del Piero, tem Cannavaro, tem Nesta, tem Maldini, tem Buffon, tem... Meu Deus, sério, era um time excelente. E assim, né, foi a Copa das Madrugadas, né, então tinha jogo 3h30 da manhã, tinha jogo 8h30 da manhã, e eu estudava de manhã, e perdi N aulas aí vendo o jogo da Copa do Mundo. Cheguei atrasado N vezes por causa da Copa também. A minha escola, ela era legal, não sei se era comum, mas enfim, a minha escola, ela deixava, quando tinha jogo do Brasil, assim, ela deixava atrasar o início da aula lá pra galera poder ver o jogo. Então, foi uma época divertida, mas a Copa em si me deu uma raiva maldita, porque esses dias eu vi uma matéria aí, não é matéria, foi uma thread aqui que o Bertozzi soltou, de um camarada que fez uma seleção dos jogadores que ele viu, assim, de N seleções do mundo e colocou eles em ordem, né? Aí foi divertido que ele montou a seleção da Coreia do Sul dele, né? Colocou lá os jogadores e daí algum cara comentou, aonde que entram os juízes de 2002? Então, esse é o meu sentimento com relação àquela Copa. Nunca passei tanta raiva quanto aquela Copa até aquele momento. Eu lembro que eu estava tendo aula e assim, ela foi uma Copa tão traumática para mim que eu nunca mais fui caçar coisa, eu nunca revi jogo, entendeu? 2002 para mim foi um negócio na linha do que foi 86 pro Maciel, entendeu? Eu nunca revi, nunca fiz nada, entendeu? Eu fujo dessa Copa. E o que eu lembro é que quando teve o jogo da Coreia com a Itália, eu estava tendo aula, né? Não tinha o esquema de não ter aula porque era a Itália, né? Não era Brasil, então dane-se, né? E eu tinha prova aquele dia, eu tive que ir para fazer a prova. E daí o que aconteceu? O jogo era 8h30, o jogo da Itália com a Coreia, então eu esperei o intervalo da minha aula, que devia ser umas 10 horas, e eu peguei só a reta final. Eu tive que sair do meu prédio lá na escola e até o outro prédio, que era longe pra caramba, para poder ver se eu conseguia pegar o segundo tempo do jogo. Tive que ficar caçando no meio do prédio da turma do ensino médio lá, para ver se eu conseguia achar alguma televisão em alguma sala. Aí encontrei uma televisão numa sala que devia estar trancada, que por algum motivo estava aberta, liguei lá, fiquei vendo o jogo, e foi o suficiente para eu ficar louco da vida em pouquíssimo tempo.
Eu peguei a Itália ganhando o jogo por 1-0 e levando um empate aos 44 minutos do segundo tempo, coisa assim. E aí a prorrogação com o belíssimo juiz inventando que o Totti, que levou um pênalti, na minha opinião, claríssimo, tinha mergulhado, levou o segundo cartão amarelo, foi expulso. Expulsão justa. Putz, grila, cara. Meu Deus do céu. E por fim, o gol que foi marcado impedimento, eu não lembro se estava impedido ou não, tá? Eu não lembro. Eu só lembro que eu fiquei louco da vida. E daí, por fim, saiu o gol do tio lá. Mano, sério, eu fiquei olhando estatelado pra televisão lá. Foi um negócio dramático. Aí, assim, aquele momento eu fiquei chateado por causa da Copa. A Copa perdeu o brilho pra mim. Eu continuei acompanhando o jogo porque eu era doidinho mesmo. Eu gostava pra caramba de ver jogo, mas eu ia ver murcho, entendeu? Eu ia ver os jogos da seleção brasileira, eu ficava irritado. Ô, Luiz, só uma coisinha. Horrível. Só uma coisinha. Você fala sobre o juiz do jogo contra a Coreia do Sul, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu revi esse jogo faz um tempinho, alguns meses, durante a quarentena. O primeiro gol, que é o gol de empate da Coreia do Sul, aos 42 do segundo tempo... do segundo tempo não, do primeiro tempo, né? Não, do segundo tempo. Do segundo tempo. Do segundo. Do finalzinho, é verdade. Foi uma falha grotesca do Panucci, né? Que a bola bate nele, tá? Então dormiu. Fiquei louco da vida. Não dá pra colocar só na conta do juiz. E o outro gol da Coreia, o nosso queridíssimo, que o Maciel fala que é o maior zagueiro de todos os tempos, Paulo Maldini, né? Também fica pregado no chão, tá? Não sobe. E aí deixa o cara fazer o gol. Então, veja, a culpa foi a zaga, a execrável zaga italiana, entendeu? Que tem uma escola terrível. Eu vou colocar aqui, é o seguinte: quando você perde para a Coreia do Sul, a culpa é sua. Bom. Bom. Seleção que quer ganhar a Copa do Mundo não pode perder para a Coreia do Sul, nem se o juiz entrar decidido a ajudar os caras. Não dá. Ok? Isso mais ainda em 2002. Dane-se se estão jogando em casa. Ok? Me irritou muito a expulsão do Totti, porque daí você, além de não dar o pênalti, ainda mete o vermelho pro cara. Tivemos que jogar com a menos. Isso na prorrogação já estava todo mundo cansado. Entendeu? A Itália já tinha perdido o Albertini antes da Copa, que era o jogador mais importante do meio de campo, teve que jogar com o Tomasi, que provavelmente seria titular, mas jogou com o Zanetti, acho. Tipo, mano, Zanetti só tem um, é irmão, né? Então jogou com o Zanetti. Aí, para jogar contra a Coreia, além de tudo, foi com o Maldini na zaga, porque o Maldini, o Trapa, ele era espertinho, o Maldini não era zagueiro. Certo? Maldini era lateral esquerdo. Dependendo do esquema, o Maldini era terceiro zagueiro. Ok? Mas o Maldini não era dupla de zaga. E naquele jogo ele teve que ser zagueiro porque acho que o Cannavaro estava machucado e o Nesta estava suspenso. Então a Itália perdeu a dupla de zaga titular dela. Certo? Era um negócio assim. E daí a gente jogou, acho que foi com o Panucci na zaga, com o Maldini na zaga e não lembro quem foram os laterais. Deixa eu dar uma caçada aqui, ver se eu acho essa escalação, porque foi horrível, foi horrível. Ó, tá aqui, ó, jogou com o Panucci na lateral, Juliano e Maldini na zaga e Coco na lateral esquerda. Ok? Tipo, Sérvia, coisa medonha que foi isso. Então, foi horrível. Ok, jogamos, Itália jogou aquela porcaria lá, foi horrível, entendeu? Foi um jogo medonho, foi a primeira vez que o Trapattoni resolveu enfiar o Totti, o Vieri e o Del Piero junto, mas logo aos 61 ele tirou o Del Piero, tipo, se você joga com Totti, Vieri e Del Piero junto desde o começo do jogo, você deixa os caras até o fim do jogo. Entendeu? Não, aos 61 ele tirou o Del Piero para botar o Gattuso, ou seja, tava ganhando de 1-0, ele pensou, já era, vou levar esse negócio, vamos fechar o time, e na hora que o caldo entornou, ele tinha que colocar quem? Não tinha quem colocar, certo? Então o Trapattoni me irritou brutalmente,
Aí a Itália perdeu essa porcaria desse negócio. E eu já tava dando essa Copa quase como ganha, porque a França e a Argentina tinham caído na primeira fase. Na primeira fase eram os dois melhores times que chegavam para aquela Copa, embora não estivessem jogando como tais, no caso da França. E o outro fosse um time do Bielsa, no caso da Argentina. Eram, ao meu ver, os dois grandes favoritos. A França tinha uma geração brutal e a Argentina estava voando, embora Bielsa deixou Riquelme em casa, ou seja, né, a bola pune. Bielsa, Diniz argentino? Nossa, cara, eu fico imaginando se eu fosse argentino, vendo o Riquelme jogando do jeito que estava jogando e o técnico simplesmente deixando ele em casa. Eu não sei. Crime de lesa bola não sai impune. Então, eu achei que cair fora na primeira fase foi pouco, né? Embora a Argentina tivesse um time super legal, eu não lembro exatamente de todos os detalhes, mas ele jogava num 3-4-3 ali, que tinha o Zanetti e o Sorin nas laterais, era o Simeone e o Veron no meio de campo, e um trio de frente ali com Crespo, Cláudio Lopes. Eu acho que o Crespo ele não começou titular, o Ortega na esquerda, o Lopes na direita e o Batistuta no ataque, só que o Batistuta não estava jogando bem. Aí ele começou a inventar alguma coisa ali para tentar jogar o Crespo com o Batistuta junto. No fim, eu não lembro se jogou o Crespo e o Batistuta foi pro banco, não lembro. O Batistuta já não tava com perna, né, cara? Mas Simeone não tava ala esquerdo, né, nessa época? Não, ala esquerda acho que era o Sorin mesmo. Ah, não, era o Sorin mesmo. Sorin, era o Sorin. Eram as improvisações, era o Sorin, é verdade, era 2 alas. Não, era o Sorin, o Zanetti, o Simeone e o Veron no meio. E Veron. E exatamente, 3-4-3. Não, cara, eu comemorei muito quando a Suécia eliminou a Argentina. Foi no finalzinho. Não, cara. A Argentina não fez assim. Ela ganhou bem da Nigéria no primeiro jogo, perdeu para a Inglaterra num jogo disputado, foi 1-0, com um gol de pênalti, se não me engano, do Beckham. E aí ele ia decidir a vaga como favorita contra a Suécia. Perdeu, 2-1. A França não. A França teve uma campanha assim, sofrível. A França foi vergonhosa a eliminação, não fez nenhum gol. Perdeu para o Senegal na abertura. Mas a Argentina não fez assim uma Copa também que dá para dizer que eles não jogaram nada. Jogaram mal, mas não foi também horroroso. Não, então, mas aí fiquei chateado porque caiu todos os favoritos logo no começo. Entendeu? O juizão lá primeiro assaltou a Itália, depois assaltou a Espanha, que tinha um time legal também. Entendeu? A Espanha, ao meu ver, ela ia ser um dos talvez fosse um dos 4 melhores times daquela Copa, enquanto chegava lá, era um time legal. O erro aí que o Américo reclamou, ele não era grandes coisas não, ele era meio grossão, mas o cara tinha hierarquia, entendeu? Mas não deu, cara. Ô, Luiz. O juizão lá. Luiz. Chateei, cara. Essa Copa é chata. Por que mandaram eu falar dessa Copa? Como você disse, né? Da Coreia tem que ganhar, né? O juiz, não, tem que ganhar, mano. A Alemanha foi lá, acabou. Nossa, e como era ruim aquela Alemanha, cara. Pensa em time ruim, velho. Só tinha. Eu lembro até hoje acho que foi o Beckenbauer que antes da final falou. Tirando o bala que o Kahn pega o resto desse time, embala e leva embora. Oh, que maldade. Soltou um negócio desse, mas era muito ruim, cara. A Alemanha passou com a ajuda do juiz pelos Estados Unidos. Não, mas cara, a bola entrou, o Kahn tirou de dentro do gol. Muito ruim aquela Alemanha, cara. Tipo, teve Coreia do Sul e Turquia na semifinal, tipo. E, mano, na Coreia do Sul e Turquia. Não tô dizendo que era ruim, mas não era nível Romênia e Bulgária, ou Suécia e Bulgária. Não era, era meia boca. Luiz, era meia mas imagina, eu acho que vocês italianos acabaram sendo salvos, porque imagina essa zaga tenebrosa contra Rivaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, vocês iam tomar uma tunda. Vai te catar. Mané, ia tomar uma surra o quê? Entendeu? O Nesta ia ter jogado, não ia ter Francesco Coco no time. Pelo amor de Deus, cara. O Maldini nunca mais seria hypeado depois de enfrentar o Ronaldo naquela Copa. Me
falta... Viu? Teria sido ainda um negócio histórico, já pensou? Se joga o Maldini na zaga, ele toma um vareio de bola, ninguém mais ia ter inventado que o Maldini era um dos melhores zagueiros da história. Tá vendo? Vocês ficam aí reclamando? Culpa tudo é o feito borboleta, né? O juiz é isso aí. Da Coreia. É isso aí. Contra se a Itália, tivesse passado da Coreia, se tivesse passado da Coreia, ia pegar a miséria da Espanha nas quartas e ter sido baita jogo legal. Aí a Itália ia chegar na final, pegar o Brasil, e o Maldini ia tomar um vareio, o Brasil ia ser campeão do mesmo jeito, tava tudo certo, e ninguém ia zoar o Maldini. Copa chato do inferno. Não, tudo isso acordando 3h30 da manhã para ver ainda. 2002 eu não consegui ver com tanta profundidade como eu vejo em geral as Copas do Mundo, porque os jogos caíam no meu horário de aula e eu estava num lugar que era meio sério, tá? Escola militar, inclusive. Aí complicou, né? E geralmente eu pegava esse jogo, por exemplo, da Itália. Eu me lembro que eu peguei na hora do almoço, em vez de almoçar, eu ia correr, porque ainda dava tempo de pegar o finalzinho dos jogos, peguei a prorrogação. Era mais ou menos isso, eu pegava esses pedacinhos aí que dava entre uma coisa e outra, e eu faltava na cara dura mesmo no dia do jogo do Brasil. Então, eu só sei que assim, a experiência foi legal, acho que foi a primeira Copa que eu vi direito, assim, entendeu? Que é 98, eu tinha 8 anos de idade, eu acompanhei, eu não entendi direito a galera chorando quando perdeu da França, eu achei legal o Chile em 98, Salas e Zamorano foi uma dupla legal, divertida. O Paraguai de 98 foi um time legal, divertido, mas assim, foi só isso, só diversão. 2002 não, entrei lá torcendo, mas só me irritou, cara, pelo amor de Deus, eu tenho raiva dessa Copa maldita. Por que você tá falando? Fala, não, porque você não fala de 2002, eu falo de 2002. Ô, Luiz, vamos lá, vai ver o Raid ao vivo. Por que você tá falando com sotaque gaúcho? O que tá acontecendo? Eu ando negociando bastante com gaúcho, aí eu tô pegando, cara. Isso acontece mesmo. Isso acontece. Não, cara, eu sou realmente uma esponja em sotaque. Não, mas eu preciso manter uma certa distância do Américo, porque carioquês não vai dar. Não vai dar, eu preciso evitar isso. Aí você vai começar a falar assim, todo final de frase. Que era bonzinho nessa Copa, fala uma coisa positiva. O Senegal foi um time legal mesmo, né? Eu consegui pegar uns pedacinhos de jogo bom do Senegal e me deu alegria. Os caras deram alegria. O Diouf jogou como nunca. Eu nunca torci tanto contra a França, que eu estava lá. Você estava lá? No dia da estreia, né? E passaram o jogo no anfiteatro lá, né, naquele dia. Foi o único dia que deram alguma importância a um jogo da França ali que eu vi, né, em todo o período que eu tive lá. Estreia da Copa. Aí eles tomaram a zebra do Senegal. Aí nem passaram mais os outros jogos da França. Desistiram. Não, mas meu Deus do céu, cara. A França foi uma tragédia naquela Copa. E tava doido comemorando, eu e o senegalês também, que tava lá estudando, né, de estrangeiro lá também. A galera... Não, a comemoração eu acho que foi uma das mais épicas, né? O cara jogando a camisa no chão e a turminha dançando em volta. Então, a gente foi depois lá, fomos lá comemorar junto com o senegalês também. Não, foi legal. Me acabei naquele dia. A primeira fase foi legal. Eu vou dizer, cara, pra mim, por exemplo, a Itália na primeira fase já me irritou por causa daquele último jogo lá contra o México, lá que ficou turma tocando bola de um lado pro outro. Entendeu? Já fiquei nervoso. Mas aí chegou nas oitavas, caiu, já me estressei, fiquei brabo. O Brasil, eu lembro que eu fiquei nervoso ainda, porque eu nunca vi caminho tão fácil para ser campeão, entendeu? O único time decente que pegou no meio do trajeto foi a Inglaterra, e ganhou a Bélgica era boa também. A Bélgica era boa, mas era a Bélgica, né? Era a Bélgica. Na última deu ruim. Não, e não era a Bélgica de De Bruyne, Hazard, Lukaku e Courtois. O goleiro era ruim de novo, não tinha goleiro bom. Entendeu? O único cara melhorzinho era o Wilmot, e o Wilmot sempre foi mais esforço que bola. E roubaram um golzinho ali, meu Deus, né? O gol mais mal anulado de todos os tempos, eu acho. Então, assim, cara, Bélgica não era grande coisa, cara. Aí, sim, o único time bom, assim, que pegou foi a Inglaterra, e passamos com o frango do Seaman. Aquele jogo a seleção jogou muito bem, aquele jogo contra a Inglaterra. Acho que mesmo com 1 a menos a gente segurou o jogo. Eles deram um gol de cagada lá por
O Lúcio fazendo coisas de Lúcio, né? O Lúcio sendo Lúcio. Surtado. Não, mas o Lúcio em 2002 não era o Lúcio de 2006. Mas, assim, o Lúcio nunca foi uma sumidade técnica, né? Assim, também não, mais mas o cara, ali, o mental dele. A bola ali não caiu a feição, ele errou a matada. Deu a bola pro Michael Owen. Não, mas o Lúcio ele é outro que cresce quando precisa, mas 2002 ele ainda era novão, não tava lá essas coisas. Ele era estabanado ali, ele era bem estabanado. Novão, tava aprendendo a ser zagueiro ainda. Zagueiro precisa de um tempo pra maturar, assim. Só uma coisinha, vocês estavam falando da seleção de Senegal. Tem uns gols, eu tenho uma coisa assim, não sei se vocês têm. Na minha infância tem uns gols aleatórios que eu lembro que me marcaram. Eu tava assistindo esse jogo Dinamarca e Senegal. E teve um gol contra a Dinamarca, eu acho que era contra a Dinamarca. Era uma seleção vermelha, europeia, alguma coisa assim. Que é uma aula de contra-ataque. Depois eu vou tentar pescar esse gol de novo. Que eles roubam uma bola na própria área, e aí eles tocam a bola pro meio, alguém ajeita de letra, e eles começam a tocar a bola assim, 2, 3 toques, eles chegam no gol da Dinamarca. Uma coisa espetacular, eu lembro que ficou gravado na minha mente. A seleção de Senegal era muito boa, essa seleção vocês falaram da Nigéria de 90, a de Senegal também é uma ótima seleção africana aí da história das Copas. Não, mas foi legal. Foram eliminados pela Turquia, não foi isso? Passaram pela Suécia e perderam para a Turquia, se eu não me engano. Não lembro. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Não, uma pena. Foi pela Suécia, não foi? Não, ganhou da Suécia e perdeu da Turquia, isso aí. Eles foram para as quartas de final. A Turquia, olha, ela ganhou do Japão nas oitavas e do Senegal nas quartas. Olha que beleza. As quartas de final foi a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Mas tem também um detalhe, pouca gente lembra, é o seguinte. Por que também gerou essa confusão toda? Que você teve 2 cabeças de chave que foram Coreia do Sul e Japão. Sim. Porque a Copa foi em 2 países. Mas aí o que aconteceu foi que de um lado tinha... nas quartas de final já tinha, sei lá, era Turquia, Senegal, Brasil e Inglaterra. E do outro era Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Coreia do Sul. E por muito pouco não foi Coreia do Sul e Estados Unidos, que a Alemanha sofreu para passar pelos Estados Unidos. Ela ganhou bem da Coreia. Ia ter sido simbólico, já pensou? Estados Unidos, Coreia do Sul e Turquia numa semifinal. Que beleza, viu? Se fosse guerra, os Estados Unidos ganhavam da Alemanha. Meu Deus. O Américo tá certo, galera, a Turquia... eu preciso ir, gente. Valeu. O Américo tá certo, a Turquia fez o gol no último segundo do jogo contra o Senegal. Aos 94 do segundo tempo, um gol até que bonito, tô vendo aqui. Bom, Luiz, se foi em 98, então em 2002, vamos fazer o seguinte, vocês querem terminar 2002 ou a gente volta para 98? Vamos falar 2002 aí. Tá, vamos fechar 2002 então. Depois a gente já segue, vamos sem edição. Beleza. E a gente resgata 98, porque acho que tem coisa para falar ainda de 98, mas a gente pode falar... Ali é legal o seguinte, a gente está falando do período de 94 a 2002, que o Marcel aponta muito bem, que foi o segundo grande período de dominação do futebol brasileiro. Exato. Que para mim, ele termina, não é nem em 2002, ele termina em 2005. Foi a última dança. De 2006, né, o fracasso, ali marca o fim, eu acho, da dominação, que já é o declínio dos craques, ali começa ali. Tinha muita gente já boa. Em 2006 nós tínhamos os craques, mas alguns deles já estavam, né, entrando num declínio já. E em 2005, no último grande título daquela seleção, que foi aquela Copa das Confederações, a gente jogou sem Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. Sim. E então o que aconteceu é que não houve reposição a essa geração, né? A reposição, na verdade, acabou frustrando, porque até o talento apareceu, mas eles não vingaram, né? E aí acho que tem uma discussão que será que... Porque foi justamente a geração que começou a ir muito cedo para a Europa jogar esses modelos de... Eu acho que esses caras têm que desenvolver... Eu acho que mudou também o futebol europeu, tá? O Ronaldo, embora tenha ido cedo, ainda pegou um futebol europeu que não era tão
polarizado em termos de qualidade, assim, em poucas ligas e poucos times. Tanto é que ele foi para o PSV. No Barcelona, o Barcelona não era um time dominante. O Real Madrid ganhou 3 Champions League naquela época, também não era lá não era esse time, não era um time assim que não fosse acessível para os outros disputarem. Ali foi justamente o. E tinha outra coisa, né? O cara ia para lá e era titular, né? E era o melhor. Mas os times de lá ainda precisavam ter um craque dominante, não dava para ser um Bayern ou um Liverpool de recente, assim, que é um time que tem vários jogadores bons, um time bem armado, e por isso ele ganha, porque não tem elo fraco. Nessa época, todo time tinha elo fraco, então você também tinha que ter um cara ali que fosse meio fora da curva para poder desequilibrar, né? Era por aí. Poucas exceções. Então, em 2002, o Luiz falou do jogo contra a Bélgica, que o Brasil ganhou com a ajudinha da arbitragem, né? Aí teve Não, aquele jogo. Aliás, aquele jogo foi muito bom, acho que para um neutro deve ter sido muito divertido. Eu fiquei com a impressão também de o melhor jogo da Copa, assim, em termos de fator entretenimento. Não tanto futebol, acho que Brasil e Inglaterra foi melhor em termos de futebol. Sim. Aquela Inglaterra, eu tenho a impressão que aquela Inglaterra era superestimada. Não era tudo isso. Ficou como o grande jogo dessa Copa. O grande jogo dessa Copa. Eu acho que era melhor que a Alemanha. Era razoavelmente melhor. O time da Alemanha era fraco. O time da Alemanha era ruim, então, e era um time competitivo da Inglaterra. Eu acho que não era a Inglaterra que entregava vitórias, entregava muita coisa para o adversário. Era um time bem eficiente, que tinha umas peças diferenciadas, outras não tanto, né, meio fracas, mas tinha algumas peças diferenciadas para fazer uma diferença e era consistente, era um bom time. Então eu acho que ali, naquela Copa meio fraca, não cruzasse com o Brasil, era um dos favoritos. Isso é verdade. Eu só acho que tinha alguns jogadores como o Seaman, que falhava demais, o Heskey, que era uma coisa horrorosa, e o esquema do Eriksen era muito quadrado, muito sem, né, inventividade, muito rígido. Enfim, achava um time... Era chato, mas era duro. Tanto que, né, a Argentina, que eu diga. Sim. Mas aquele jogo, o Rivaldo, pra mim, assistindo o VT, pra mim, falam muito do Ronaldinho naquele jogo, mas pra mim o Rivaldo foi o cara que pegou a bola e falou, vamos virar esse jogo. Mas é porque o Ronaldinho, na habilidade dele, aquele lance do primeiro gol é um lance de genialidade do Ronaldinho, assim, impressionante. O que ele faz aqui naquela jogada, que é os dribles que ele dá, ele desmonta a defesa inteira. E depois ele faz aquele gol de falta e acaba sendo expulso. Então, eu nem achei aquela expulsão tão assim, claro, um lance de expulsão. Foi aquele lance que ele meio que pegou virando e aí levantou um pouquinho a sola. Eu acho até que foi exagero aquela expulsão. Então, o Ronaldinho fez uma grande partida estilo Ronaldinho, eu acho, que é o que ele era, né? Ele era um cara que talvez assim não fosse o sujeito com mais... se você contar o número de participações, assim, a maioria, muitas não eram muito relevantes. Então você vai ver o Rivaldo, vai dar passes melhores em média e tal. Mas ele tem os picos de jogadas de gênio que resolvem o jogo, né? Então, o Ronaldinho era isso. Então, às vezes, não acontecia. Né? Aí você ficava muito decepcionado com a partida. Quando passava os 90 minutos e nada. Não, mas eu acho que aquele jogo, o Ronaldinho... Mas, assim, acho que tem jogador que é assim. A gente até discutiu isso assim, que faz parte. Se você fala... Não, faz parte. Não acho que é um defeito. O Riquelme também não é genial. Vários jogadores não são geniais. Tem jogador que é... O próprio Romário era um jogador de... Às vezes ele passava desaparecido o jogo inteiro, pegava a veia na bola e resolvia o jogo. Sim. Isso não é um defeito. Para mim, o defeito do Ronaldinho é que chegava no dia da final e aí não saía nada. Isso. Nem isso. Exatamente. Isso eu concordo. E apesar de que a final de 2002 joga bem. Mas quando ele passou a ser o Ronaldinho o melhor do mundo, aí ele não jogou mais bem nenhuma final. E aquele time do Felipão, o que vocês podem dizer daquele esquema que teve uma mudança, né? Entrou o Edmilson, virou ali uma espécie de líbero, né, daquele time, e tinha um ataque fortíssimo e ele soube equilibrar com uma defesa também bastante cautelosa, né?
Então, olha, o material humano do Brasil exigia aquilo. Filipão, né, acho que nós tínhamos? Nós tínhamos 3 gênios ofensivos, né? Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, e os 2 melhores laterais, talvez, da história, mas no mínimo do mundo no momento. Então ele fez o time a partir dali, né? De soltar os 3 e os 2 alas. E aí ele compensou, procurou a fórmula para encaixar para cobrir, né, com o resto, né? 3 zagueiros, 2 volantes. Mas embora ele falava muito de 3 R's e 4 R's. Isso. Ele entrou na Copa na dupla de meio com o Juninho Paulista. Era Gilberto Silva e Juninho Paulista, que era bem ofensivo, porque era um dos Zagallo na Copa anterior. Mas ali estava como um segundo volante, mais ou menos. Então, toca aí depois, os primeiros jogos da primeira fase, o Brasil era bate e volta mesmo. Já era um time de troca de golpes já no final, mas no começo era uma loucura. Tanto que foi, né, contra a Costa Rica, foi quanto? 5-3, né? 5-2. 5-2, mas era isso, era lá e cá, só que a gente batia mais forte, porque a gente tinha Rivaldo e Ronaldo para finalizar. Mas no 5-2 a gente tinha meio time poupado, tá? Porque foi... 5-2 tinha meio time poupado, mas a gente também ganhou da Turquia sofrendo, né, com o não pênalti, não falta do Luizão, que não foi na área e não foi falta, né? Foi o pênalti mais doido. Não, falta foi, ele foi agarrado. Para mim não foi falta, não foi nada aquilo. Foi fora da área. O cara que segurou a camisa dele. Isso aí está sendo patriotismo. Não. Pacheco, é o Pacheco. Foi a expulsão do Rivaldo. A expulsão do Rivaldo. É que o cara chutou a bola e o Rivaldo, na perna do Rivaldo, o Rivaldo botou a mão na cara e o cara foi expulso. Não, aquilo foi doido. A pior atuação que deu certo da história também. Mas o lance do Luizão foi falta, só que foi fora da área. Vou discordar, mas vamos seguir. Ganhamos da Turquia, aí a China não era adversário, 5-0, mas não, né, digamos assim, foi 4-0, é verdade, 4-0. Mas a China não competia. Então não dá para saber muita coisa. Poupamos o time contra a Costa Rica, foi 5-2, mas foi muito, muito aberto. Mas contra a Costa Rica foi um jogo muito aberto. Contra a Costa Rica não teve tanto, eu não acho. Era Marcos, Cafu, Anderson, Polga, Lúcio e Júnior, Edilson, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Rivaldo, Ronaldo e Edilson. Era um mistão. Era um mistão. É o mesmo esquema. A espinha dorsal. Ele tirou os caras que estavam com cartão pendurados. Então, mas na verdade não dá para dizer que foi porque era o time reserva, porque eles estavam jogando da mesma forma. E os jogos estavam assim, pode olhar que era, em termos de diversão, o Brasil estava dando. O Brasil atacava muito, criava muito, sofria muito atrás também, mas defendia, né? Nós tínhamos o Marcos em grande fase. Mas trocava muito golpe. A questão é que a gente tinha o Ronaldo e o Rivaldo, então se a gente batia, se deixasse chutar, a bola entrava. Então, e era difícil impedir aquele ataque de funcionar. Foram 11 gols na primeira fase, né? Exatamente, foi muito gol. Só que para as eliminatórias eu não me lembro agora em que ponto foi, se foi durante o jogo contra a Bélgica que entrou o Kleberson. E a partir daí... Foi isso mesmo. O Kleberson entra contra a Bélgica e ele dá o passe para o segundo gol, o gol do Ronaldo. Ele faz ele arranca pela... Que, aliás, é um lance parecido com o segundo gol contra a Alemanha também. Que ele arranca pela direita e cruza pro Ronaldo pegar... Sim. O que eu me lembro é isso, que o jogo contra a Bélgica estava muito descontrolado. Na verdade, estava 0-0, mas os dois times estavam tendo muita chance de gol. Estava com a cara de que se uma bola entrasse para o lado errado ali, a coisa ia complicar. E entrou, na verdade, só que o juiz anulou. Entrou, né? O Wilmot fez um gol lá, cabeceou, subiu bem, não empurrou ninguém, foi sozinho, o juiz deu carga. Foi um absurdo. Mas, felizmente, né, ali talvez, não sei se o time ia se complicar, seria um teste. Mas depois contra a Inglaterra, a gente tomou um gol na frente e virou, então eu acho que
talvez tivesse tudo sob controle, mesmo com aquele gol. Só uma coisa assim... Mas o jogo estava perigoso. Contra a Bélgica... Daí entrou o Kleberson, acho que o Filipão gostou, que ficou um pouco menos, né, controlou um pouco melhor, e aí o Kleberson começou a começar os jogos, a partir daí o Juninho perdeu a posição. Mas era muito aberta a seleção. O Filipão não era nada retranqueiro. Contra a Bélgica... O Gilberto Silva ganhou a posição quando o Emerson deslocou o ombro. Exato. No treino de 2 toques, reconhecimento do gramado para a estreia. Sim, Emerson era o titular. Lembra disso? Na véspera da estreia. E, exatamente, perdeu jogando de goleiro, né? Brincando de goleiro no treino de reconhecimento de gramado. Exato. Contra a Bélgica, o Kleberson entra já aos 35, mais ou menos, eu revi esse jogo recentemente, no lugar do Ronaldinho, não do Juninho. O Juninho saiu para a entrada do Denilson, bem antes. Ah, tá, então ele recompõe, mas ele fica mais composto aí, né? Eu acho que a ideia era essa, que ele entrou com, digamos, mais um volante na nossa linguagem brasileira, embora o Kleberson fosse um segundo volante e o Gilberto Silva um primeiro, mas antes ele jogava com um só, né, específicos, ele usava meias ali. É que contra a Bélgica eu senti que ele tentou, em algum aspecto, espelhar um pouco, porque a Bélgica jogava numa espécie do que a gente considera hoje um 4-2-3-1, né, que tinha aqueles 2 volantes, o Wallen e aquele Vander, alguma coisa, e o Edmilson jogou mais avançado. Eu tive a impressão que o Edmilson fazia quase uma dupla com o Gilberto Silva, e um quarteto na frente, com o Juninho Paulista, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. E ali houve claramente uma dificuldade tática, um desacerto que ele consertou colocando o Kleberson. Contra a Bélgica o time não jogou bem e estava claramente desencaixado. O Felipão percebeu isso e arrumou colocando o Kleberson. Olha, isso acontece quando o 4-2-3-1 enfrenta 3-5-2... que às vezes os times, as marcações não se acham e fica aberto o jogo, os dois jogam, né? Exatamente. Porque não encaixa um no outro. Um exemplo disso é o primeiro tempo de São Paulo e Liverpool, na final do Mundial de Clubes, que também o São Paulo joga em 3-5-2, o Liverpool joga um 4-2-3-1, e o primeiro tempo o São Paulo joga solto, o Liverpool também, o Rogério Ceni pega, o São Paulo faz o gol, perde gols, aí depois o Liverpool faz mudanças para encaixar melhor e acaba com o São Paulo, né? Só não consegue fazer gol. Eu queria rever isso, porque aquela seleção do Filipão era um 3-5-2 que é conversível, vamos dizer assim, porque o Edmilson ele tinha essa variação. Quando o adversário jogava com um atacante só, o Edmilson subia e jogava de volante. Ele não jogava. Sim, isso era planejado. Assim, ele não mudava a escalação, mas ele mudava a formação, às vezes até do início de um jogo para o outro, dependendo se o adversário estava jogando com um atacante ou 2. E, obviamente, como a seleção fazia a marcação por encaixe, era muito fácil até identificar isso no jogo. Porque se o Edmilson não tivesse ninguém para encaixar ali dentro, ele subia para encaixar no ponta de lança ou em quem fosse do adversário. Sim, e contra a Inglaterra o time estava assim, muito ajeitadinho taticamente. Tomou o primeiro gol, mas eu achei um grande jogo, porque jogava com praticamente, vamos dizer assim, um 3-4-3, porque o Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo ficavam mais à frente, os três por dentro, né, o Roberto Carlos e o Cafu dando profundidade, e quando o Kleberson avançava, o Edmilson subia e ajudava o Gilberto Silva, e sem a bola fazia uma marcação quase que em 3-4, para deixar o trio da frente, né, os 3 R's mais soltos. Então era uma questão tática bem complexa, bem cheia bem brasileira, né? Cheia de compensações, de mudanças. Aliás, eu vi num site de tática inglesa elogiando muito essas coisas do Felipão ali, do ponto de vista deles. Esse sistema defensivo, inclusive, dos 3 zagueiros que saem, que são, digamos assim, né, elásticos, assim, que viram 2 e tal. Então, o Zonal Marking, por exemplo, né, que é o Michael Cox, que é um cara que está famoso por lá, ele escreveu alguns textos sobre a seleção de 2002, colocou ela entre os melhores times taticamente mais interessantes do século na lista dele e tal. E eles têm uma dificuldade imensa de entender o futebol brasileiro, né? O próprio Jonathan Wilson não entende. Você vê claramente no livro dele que ele não entende.
Sim, ele não sabe o que está acontecendo. Quando a lógica não é posicional, ele se perde, fica bem claro isso. Então, isso deve ter parecido algo muito criativo mesmo, né, do ponto de vista europeu. Então, um choque. Para nós, a gente é algo mais acostumado com o nosso 3-5-2, muitas vezes era feito assim, né, com um volante como um dos zagueiros, exatamente para no encaixe, em caso da dupla de ataque, tem um que sai muito da área, ou que vai para o meio campo, ou que só é um atacante mesmo, o cara poder correr atrás, ir para o meio campo, se sentir à vontade. Mas a grande sacada do Felipão, para mim, foi essa questão. Você ter dois laterais que tinham qualidades de ponta, né? Você deixar os dois ali dando profundidade e você tem 3 gênios, 3 craques, né? E que você não precisa transformar um deles num ponta. Você pode deixar os 3 por dentro, que eles vão se entender, e para abrir o campo, usa os laterais. Então já em 2002... Que você tem os 2 laterais que são pontas de alma. Exato. Então foi a grande sacada. Foi perfeito, encaixou tudo muito Agora, bem ali. Só um detalhe, tá? Que o Kleberson na época não era exatamente um volante, tá? O Kleberson, ele estava ali naquele time porque o campeão brasileiro de 2001, que foi 6 meses antes, foi o Atlético Paranaense, onde ele jogava como meia, tá? Mais avançado. Ele era até o camisa 10 do Atlético Paranaense. Ele não era, obviamente era um meia mais recuado, ele era mais um camisa 8, mais um interior do que um meia atacante, mas ele... E isso ali naquela formação do Filipão fazia sentido, porque ele tinha o Gilberto Silva, que é um volante típico primeiro volante brasileiro, com o Edmilson, que ainda podia fazer o do pivô com ele, e isso liberava o Kleberson, por isso que ele tinha essas arrancadas muito pela direita para dar uma sustentação. Aí funcionava, vamos dizer assim, como um losango meio torto, num paralelogramo no meio campo ali, com Gilberto Silva, Ronaldinho, Kleberson e eventualmente Edmilson subindo para suportar também. Então, esse time... Lembrei aqui que tinha, lá na França, eu estava assistindo essa Copa, juntava, né, os brasileiros, os estrangeiros lá para ver os jogos do Brasil. Tinha uma menina paranaense que desde o começo ficava pedindo pro Felipão pôr o Kleberson. A gente ficava zoando. Que Kleberson, gente? Que mano é Kleberson? Quem é Kleberson? Não, eu sabia quem era o Kleberson, mas zoava só pra... Aí ele entrou e melhorou o time e a gente ficou quieto, né? Pois é, e na final ele jogou muita bola, né? Contra a Alemanha, o Kleberson foi sensacional. Acho que foi a maior atuação da carreira dele. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Acabou o contratinho com o United e acabou. Né? Ele foi o astro, né? O United tinha o astro da Copa do Mundo, o Kleberson, e o menino português lá, que ninguém sabia quem era, que veio junto com ele. Menino feio, com os dentes tudo, cabelos. Mas então, contra a Turquia o Brasil mudou um pouquinho, né? Porque entrou... Como que o Brasil jogou contra a Turquia? Entrou, o Ronaldinho estava suspenso. Entrou o Edilson. Aí entrou o Edilson. Entrou o Edilson. Capetinha. Entrou com o Gilberto Silva, Rivaldo, Kleberson, Edilson e Ronaldo, né? Com os 3 zagueiros e os 2 laterais também. Pois é. E aí continuou, né? O mesmo esquema. O Edmilson começava como zagueiro, mas a partir do momento que o Kleberson subia, ele ajudava o Gilberto Silva ali para marcar o funil, né? Então ele colocou o Edilson e manteve o mesmo sistema. E aquele jogo contra a Turquia ficou famoso pelo gol de biquinho do Ronaldo, né? Aquele jogo foi... eu falei de Brasil e Suécia, é meio parecida a história também, né? Que a gente joga na primeira fase, um jogo bem enroscado com eles, a gente acaba ganhando contra a Copa de 94, a gente empatou. Mas esse jogo contra a Turquia da semifinal foi ataque contra a defesa. Foi 1-0 com o gol no início do segundo tempo, foi um jogo de ataque contra a defesa. A Turquia não viu a cor da bola. O Rustu foi o melhor jogador em campo, que era o goleiro da Turquia. Também cavou um contratinho no Barcelona, né? Pra não jogar nada. Rustu. Pois é. Então, essa Copa ficou essa coisa assim, o grande jogo contra a Inglaterra, que eu acho que é superestimado, é por isso, né?
Teve a Bélgica nas oitavas de final. A semifinal foi contra uma seleção sem história na Copa. E a final contra uma Alemanha muito enfraquecida. Então, realmente, a semifinal ficou mais marcada. Porque tinha o Beckham. Enfim, era uma seleção mais famosa. O time da Inglaterra era bom. O time jogava bem. Era bom. E foi um bom jogo. Foi um jogo de alto nível. Ali foi o único jogo mesmo. Eu acho que foi o jogo de melhor futebol apresentado na Copa. Era um time da Inglaterra consistente e o Brasil jogou bem para vencer. E aquele time da Alemanha, ele é considerado o grande marco da Alemanha que acaba com o 7-1. Quer dizer, que tem o grande auge no 7-1 e depois um declínio, né, na última Copa, saindo na primeira fase. Que depois daquela Copa eles falaram, não, peraí, tem alguma coisa errada com o nosso futebol, né? Vamos refazer tudo. Aí eles criaram lá um novo sistema. A Alemanha ainda vai passar mais vergonha na Euro 2004. Exatamente, foi na Euro 2004. Eles foram eliminados na primeira fase. Teve isso tomaram ainda. Pau de todo mundo. Eles jogaram contra a Holanda, a República Tcheca, tomaram pau de todo mundo. Então, mas pelo que eu sei, ali em 2004 você já tinha um processo de categorias de base que eles já tinham recriado. Foi o maior vexame em 2004. Mas em 2002 eles começaram a plantar umas sementes já. Inclusive vários jogadores de 2014 que brilharam lá. Eles eram do projeto, eram crianças em 2002 de um projeto que eles criaram de categorias de base. Aquele cara que é o Kramer, que durante a Copa ele bateu a cabeça e desmaiou, ele teve uma reportagem mostrando, né? Enfim. Mas, enfim, foi um marco para a Alemanha. Isso é importante. Eles tiveram uma mudança que foi o seguinte. Em 2002 eles tinham uma seleção jovem também, tá? Mas o que mudou foi o seguinte: em 2002 eles estavam privilegiando claramente, você vê pela característica daquela seleção, jogadores grandes, altos e pesados. E se em 2004 eles tiveram uma decepção daquele tamanho com essa linha, em 2 anos você consegue trocar isso. Porque aí o que você está fazendo? Você está trabalhando vários garotos na divisão de base. Em vez de você dar preferência para os altos e fortes, você vai dar para os habilidosos. Esses garotos já estão lá, você não precisa trabalhar eles de novo, eles já estão lá na divisão de base. Você vai pegar o final da formação e vai botar eles. Aí em 2, 3 anos você começa a mudar isso. Eu acho que foi essa mudança que eles fizeram fundamental. Provavelmente esses caras já estavam na captação, só que eles deram um outro enfoque para a transição para o profissional. Eu acho bem possível. É bem compatível até quando você vai olhar a Alemanha de 2006, aí eles já sobem o Schweinsteiger, né, para a seleção principal. Já começa a ter uma guinada. Em 2010 já é totalmente diferente. Mas o Schweinsteiger é um jogador ainda nessa característica mais corpulenta. Ele é um jogador forte. Eu acho que a diferença o Podolski, que eu acho que foi o jogador assim diferente que surgiu um pouquinho. O Lahn também, que surge em 2006. São esses jogadores que... Assim, era impensável a Alemanha ter um lateral do tamanho do Lahn. Os laterais assim, históricos da Alemanha eram o Briegel e o Bremer. Os mais recentes, assim. Então, mas em 2014 você tinha o Kroos, você tinha o Khedira, você tem o Miller, que não é um primor técnico. Quer dizer, a questão... Não, o jogador alemão está lá, né? Sim, você não muda isso de uma hora para outra. Muito fechados no estereótipo, né? O Ozil, por exemplo, era um jogador que não subia na Alemanha. Então, mas aí... O craque do time era o Ballack. Aí você tem a influência dos estrangeiros, né, dos descendentes, né? O Ozil, o Khedira é de ascendência turca, por exemplo, né? Mas é interessante que havia estrangeiros na Alemanha ou descendentes, mas eram do mesmo perfil. Isso é verdade. Você lembra daquele brasileiro também que era naturalizado? Isso. Que era igual, né? Fisicamente, o Paulo Rink, cara. Paulo Rink fez o maior sucesso lá. Era o companheiro do Oséias na Atlético Paranaense. Assim, então, o Paulo Rink, ele chegou a jogar na seleção alemã. Eu acho que era muito voltado, um futebol muito voltado para disputa de bola, para ganhar as divididas e, né, fazer pressão. Então talvez fosse mais, eles estivessem escolhendo os caras pelo desempenho atlético com mais prioridade, né, do que talento. E aquela seleção de 2002 é um retrato disso, é uma seleção forte, fisicamente. Tecnicamente fraca. Quem era bom ali era o quê? O Schneider, né?
Acho que era habilidoso. Que é um super estimado. Que eu acho um pouco. Schneider eu gostava. O craque da seleção era o Kahn. O goleiraço, que era enorme. Tinha um artilheiro, né? O Klose, que fazia muito gol já. O Klose sabia fazer gols. E o Schneider era o jogador mais criativo. Tinha um meio-campista do Werder Bremen, que era o Frings, que tinha também essa característica de muito forte fisicamente, mas ele tinha uma arrancada boa, tinha um chute de fora da área muito bom. Era um jogador. Era bom jogador. Era bom jogador. Mas nada. Bom jogador. Demais. Nada demais também. Quem? O Klose nem foi um centroavante tão assim prolífico. É que ele fez muitos gols naquele jogo que eles ganharam de 8-1 da Arábia Saudita, tá? Fez 5, não foi? Acho que foi. Tinha o Bierhoff ainda, né? Que entrava. Tinha. Pois então, amigos, a primeira parte desse episódio foi sobre as Copas de 2002 e de 94. As Copas que o Brasil venceu após um período aí de várias Copas, né? Desde 70 com insucessos. No próximo episódio nós voltaremos com as decepções, né? Com a Copa de 98, que nós perdemos na final, e a Copa de 2006, que nós acabamos sendo eliminados ainda nas quartas de final. Mas ainda, né, em 98 e 2006 a seleção ainda tinha muito prestígio, algo que de 2010 para cá não é como antigamente. Nos vemos então no domingo que vem. Um abraço a todos e até a próxima.